Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Scalco Odontologia, a odontologia na real. Eu gosto de reforçar sempre aqui nos nossos podcasts que o nosso compromisso é com a verdade, é com a realidade. Muitos têm se ouvido falar nas mídias, sociais sobre diversos procedimentos na odontologia. E isso, às vezes, causa uma certa dificuldade de interpretação ou do paciente, em termos gerais, entender realmente o que esse procedimento, como ele acontece, o que ele pode realmente trazer de benefícios para você. Então, cada assunto que a gente aborda aqui, a gente quer abordar com um pouco mais de tempo, um pouco mais de conteúdo, com embasamento técnico e científico, para que você possa ter credibilidade nesse procedimento, beleza? E se você está interessado aí, dá um joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e ative o sininho aí para você receber as notificações dos próximos podcasts. E a gente vai estar comunicando com você, beleza? Pessoal, hoje nossa intenção é falar de um tema aí que acaba sendo bastante controverso, ou muitas vezes a pessoa fica indecisa quando se fala sobre facetas de porcelana. Quando você quer modificar aí a estética do seu sorriso, se oferece normalmente as famosas facetas ou lentes. E essas lentes ou facetas, que inclusive nós temos um podcast já falando especificamente sobre isso, ela pode ser realizada com porcelana, que é hoje a coqueluche do momento, todos os belos sorrisos aí dos famosos, e nem tão famosos assim, estão realizando as lentes de porcelana ou facetas de porcelana. Mas esse procedimento também pode ser realizado com resina. Qual que é a diferença entre um e outro? Bom, a princípio os materiais são muito diferentes. A resina composta podemos comparar assim com plástico e as porcelanas podemos comparar com vidro. Portanto, a composição química e estrutural desses materiais são diferentes, não é? Então a resina, por exemplo, é um material que a gente modela no próprio consultório diretamente ali no dente do paciente. Já a porcelana, ela tem que ser moldada ou escaneada e enviada para um laboratório de prótese, onde a confecção dessa prótese, podemos dizer assim, dessa lente ou dessa faceta, será executada por um técnico de prótese dental, o protético, não é? Então, é claro que, como os dois materiais são diferentes, eles conferem propriedades, durabilidade e estabilidade também distintas. E para isso nós vamos trocar uma ideia aqui, baseado em alguns casos que eu quero mostrar para vocês, que onde foi feito com resina e também onde foi feito com porcelana, quando a gente trabalha em 2 dentes, 4 dentes, 10 dentes ou toda a arcada. É claro que para o profissional que está executando um trabalho desse, quanto mais dentes ele puder realizar naquela arcada, mais simetria e harmonia ele vai conferir àquele sorriso, né? Porque aí a gente tem a possibilidade de fazer uma construção harmônica e mais simétrica. É igual, eu gosto de comparar muito a odontologia com a engenharia, não é? Quando, por exemplo, eu quero reformar uma casa lá. Você pode reformar apenas alguns pontos, uma janela, uma porta, ou você pode reformar toda a fachada dessa casa. É claro que o arquiteto, que somos nós, os arquitetos do sorriso, a gente, quando tem a liberdade de reformar toda a fachada, vamos dizer assim, a gente tem a possibilidade de entregar um trabalho mais perfeito. Beleza? Mas vamos começar aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui um primeiro caso de um sorriso que ele não estava muito alinhado, ele não estava muito simétrico. Percebam, por exemplo, que os dentes estão muito quadrados, largos, e que a curvatura do sorriso não está estabelecida. Nesse caso, por exemplo, nós realizamos aí 4 facetas de resina.
Na próxima imagem, vocês podem verificar as facetas de resina executadas e como já modificou ali a curvatura estética do sorriso, como a simetria, né, eu digo, a proporção entre comprimento e largura restabelecido, como apenas trabalhando em 4 dentes, a gente já consegue modificar aí um sorriso. Muitas pessoas nos perguntam também e ficam, às vezes, na dúvida se esses tratamentos devem ou podem ser combinados com clareamento dental. Importante salientar que quando nós trabalhamos em 2 ou 4 dentes da arcada, por exemplo, e a pessoa deseja fazer um clareamento dos outros dentes, esse clareamento deve ser executado antes desse procedimento. Por quê? Você realiza o clareamento dental, os seus dentes estabelecem um novo padrão de cor e as facetas são realizadas baseados nesse padrão de cor. Beleza? É importante também saber que quando você realiza um tratamento de clareamento dental, esse tratamento de clareamento é considerado cosmético. O que é um tratamento cosmético? É aquele que tem pouco período de duração, não é um período muito longo. Então, quando você executa um clareamento, após aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, o dente tende a voltar à cor original. Então, por exemplo, é importante a gente falar isso aqui. Quando você vai executar 2 ou 3 ou 4 dentes do arco superior, por exemplo, e você executou um clareamento prévio, é importante saber que depois, no ano seguinte, você precisa fazer a manutenção desse clareamento. Porque senão, após os 2, 3 ou 4 anos, as facetas dos dentes da frente vão ficar de cor diferente dos dentes que foram clareados, entende? Então é importante fazer a manutenção, que é uma coisa muito simples. Às vezes você utilizando uma moldeirinha com gel clareador ali uma semana, uma vez a cada 6 meses, uma semana a cada 6 meses, você consegue aí manter o padrão de cor dos seus dentes. Sobre clareamento dental também, nós temos um podcast aí, se você for até lá, você vai ser muito bem informado sobre todos os procedimentos do clareamento dental. Mas voltando aqui ao nosso papo então, nós vimos ali que esse primeiro caso foi realizado facetas de resina, não é? As facetas de resina também podem ser realizadas de imediato, assim, né, a curto prazo. Elas devolvem a estética, a anatomia e função até bacana, só que vocês podem ver ali no outro caso clínico, não é? Que a resina, após um determinado período, ela tem um processo de desgaste muito mais rápido do que a porcelana. Pelas próprias características de ser um material mais plástico, não é? Esse material, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai perdendo algumas propriedades como polimento, textura e brilho. Nessa próxima figura, você tem aquele caso mais aproximado, onde você percebe já que essa resina ela perdeu aquele brilho, já tem uns manchamentos. Claro que isso depende muito dos hábitos de cada pessoa no dia a dia. Por exemplo, se você faz facetas de resina e é fumante, com certeza a vida útil dessas restaurações vai ser bem menor. Beleza? Bom, quando então que é indicado a resina? Em todos os casos. Apenas tem que saber que é um material de custo mais baixo para o paciente, o tratamento. Quando você vai realizar facetas de resina, são menos da metade do valor das facetas de porcelana, só que esse trabalho tem uma tendência a durar menos, não é? Talvez 1/3 do que a durabilidade das facetas de resina, e também é necessário mais manutenção. Manutenção na questão de repolimentos anuais e principalmente o que deve acontecer quando essa faceta de resina, os dentes são alongados, por exemplo, existe sim o risco de pequenas fraturas, que às vezes precisa de uma necessidade de uma manutenção maior. Beleza? Por exemplo, vamos pegar um outro caso ali, onde a pessoa teve uma queda e fraturou ali os dentes da frente. Tá? E nessa fratura, esses dentes podem ser restaurados, tanto com resina quanto em porcelana. No caso esse daí, foi restaurado em resina. É importante saber que em casos assim, quando é feito em resina, é feito no mesmo dia, é feito ali na hora na clínica. Dependendo da habilidade do profissional,
essas fraturas podem ser corrigidas em 1 hora e meia ou 2 horas. E você já sai com esse tratamento pronto e realizado. Isso é a característica da resina, não é? Outro tema que também a gente vê as pessoas terem muitas dúvidas é que falam o seguinte: bom, se eu vou fazer meu tratamento com facetas de resina, eu não preciso desgastar os meus dentes. Já quando eu faço a opção por as lentes de porcelana, então eu preciso desgastar os meus dentes, mas eu fico muito preocupado com isso. Isso é muito comum no dia a dia ali da clínica, a preocupação em relação ao desgaste necessário para se realizar as facetas de porcelana. E é uma realidade, não é? Quando você vê aí informações que se faz lentes de porcelana sem nenhum desgaste dental, eu com mais de 30 anos de experiência posso te garantir, apenas menos de 5% dos casos são realizados sem nenhum tipo de desgaste dental. Tá? Essa é a realidade, nós estamos aqui para falar a real. Então, quando você tem a vontade de realizar facetas de porcelana, que realmente é um trabalho lindo, maravilhoso, o profissional tem que ser muito responsável pelo desgaste que ele vai fazer no seu dente. É claro que hoje em dia esses desgastes são muito mínimos. Por exemplo, eu vou mostrar aqui o caso onde eu tenho ali, na próxima figura, uns dentes iniciais, né, como era o padrão, e logo após ali, os dentes desgastados. Vejam que esse desgaste é muito mínimo, mas é necessário. Outra questão importante aí, pessoal, para a gente comentar, é que quando que um desgaste pode ser maior ou menor para se realizar uma faceta de porcelana? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um dente que tem uma inclinação nesse sentido e eu quero jogar ele nesse sentido. Por exemplo, um arco, né, superior, que ele é fechado, eu quero abrir esse arco. Nessa situação, por exemplo, é uma situação muito ideal, muito interessante, porque se eu quero de um arco fechado, eu quero abrir esse arco, eu vou acrescentar material, então eu não tenho por que fazer desgaste nos dentes. Esses são aqueles casos ideais que aparecem sim, mas são poucos, não é o dia a dia de nós profissionais. Agora vamos pensar no inverso, né? Eu tenho um arco aberto e eu preciso fechar esse arco, o alinhamento está muito aberto. Se eu for fazer as lentes de porcelana, eu vou ter que realmente desgastar bastante esses dentes para compensar esse alinhamento e mais a espessura da cerâmica. Então, nesses casos onde a pessoa deseja fazer esse tipo de trabalho, muitas vezes se recomenda-se uma ortodontia, né? Usar um aparelho antes para você modificar um pouco essa inclinação, para que você não tenha aí a necessidade, então, de desgastar muito a sua estrutura dentária. Então, cada caso é um caso, né? É assim que a gente tem que pensar. A gente não pode pensar de uma forma simplista e estabelecer assim um padrão. Nós temos que pensar que cada caso é individual, cada caso tem uma necessidade, cada caso o paciente tem uma expectativa também em relação àquele tratamento, beleza? É assim que a gente tem que pensar. Então, na sequência ali, vejam que depois, né, eu tenho um caso também de uma paciente que estava os 4 dentes anteriores, foi trabalhado só em 4 dentes, ó. Ela não estava satisfeita com o sorriso. E só modificando os 4 dentes, vejam como a curvatura do arco já melhorou, né? Só com 4 facetas aqui no caso de porcelana. É importante salientar também, quando imagine assim, eu tenho um dente e essa faceta vai passar a estrutura dental. Eu tenho que alongar um dente, ou esse dente fraturou e essa parte aqui, ó, vai ficar mais sob tensão. Quando eu faço isso com resina, a chance disso fraturar é bem maior. Quando eu faço isso com porcelana, que eu não tenho a base aqui do meu dente, eu tenho essa estrutura só em resina ou porcelana, a porcelana é muito mais resistente que a resina, tá? Isso também é importante a gente salientar aqui. Depois ali, veja um caso ali, um paciente do sexo masculino, que ele tinha os dentes bastante ali desgastados, né? E foram executadas 10 lentes de porcelana. Vejam que quando a gente executa um maior número de lentes de porcelana, a gente entrega uma harmonia do sorriso bem maior, não é?
do que se eu fizer 1, 2, 4 ou 6, conforme eu vou criando, né, organizando esse arco, eu consigo distribuir as proporções ideais entre esses dentes e entregar, então, um trabalho mais completo, né, um trabalho mais perfeito. Nessa próxima figura aqui, nós temos um exemplo do que são lentes de porcelana extremamente bem executadas. Eu deixei ali os lábios separados, depois você vê que tem um fundo escurecido, por quê? A minha intenção aqui é mostrar para vocês detalhes, não é? Por que eu estou abordando esse assunto? Outra preocupação que eu tenho percebido muito no dia a dia clínico é o seguinte: olha, doutor Walter, eu tenho visto aí casos muito feios de faceta de porcelana, onde o dente ele fica aquele brancão, como se fosse ali todos os dentes quadrados, retos, parece que é uma dentadura. Tirou a naturalidade do sorriso. E eu concordo, né? E eu acho, sinceramente, pessoal, que está tão indiscriminado esse tipo de procedimento e muitos profissionais não habilitados, para falar a verdade, estão executando e entregam trabalhos que não têm nada a ver com a natureza. Isso muitas vezes frustra aquela primeira intenção do nosso paciente. Então, quando você pensa, primeiro, num trabalho individual, que eu tenho que harmonizar os seus dentes com o seu arco com a sua face, e eu preciso saber daquele gosto pessoal que o paciente deseja. É muito comum a gente iniciar um procedimento de facetas de porcelana e um paciente quer um dente mais branco, o outro não tão branco. Às vezes ele quer dentes mais quadrados, outro quer arredondado, outro quer um aspecto mais artificial, branco, quadrado, é o desejo dele. E o outro não, eu quero uns dentes bonitos, mas que as pessoas olhem e não pareça que foram realizados as lentes. Então, essa individualidade é muito importante. E a odontologia brasileira, hoje, é considerada a melhor odontologia do mundo. Lá na Scalco Odontologia é muito comum eu receber pacientes que vêm de outros países. Não é? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não têm por prática normal fazer essa individualização do tratamento para o paciente. É meio um padrão de cor e forma. E, às vezes, um paciente recebe dentes quadrados e brancos que não tem nada a ver com a forma da face. Por isso que, sabendo disso, quando a pessoa começa fazer suas pesquisas, veem que a odontologia brasileira e alguns profissionais aqui do Brasil tem essa característica de entregar um trabalho de extrema naturalidade, com beleza e naturalidade. E isso é muito legal. Então, voltando a esse quadro aí, ó, do 14, onde tem um fundo escuro, vocês podem perceber como esse dente tem cores diferentes ali perto da gengiva até a ponta, uma textura que não é aquela coisa reta, chapada, os dentes com pequenos degrauzinhos entre o central, lateral, canino, e isso demonstra uma extrema naturalidade, fica muito bonito. E em relação à cor, aí é preferência do paciente, um prefere um pouco mais claro, o outro mais natural, e assim por diante. Vejam aí depois das próximas figuras, né? Essas facetas, como elas são harmoniosas, né? Como elas ficam bonitas no sorriso. E a gente costuma dizer que nós, profissionais da área estética, a gente trabalha aí com odontologia estética, somos artistas realmente, né? Então, o dente é a nossa arte e os lábios é a moldura desse quadro. Então, o dente é a nossa pintura e os lábios é a moldura deste quadro. Então, vejo que quando você tem lábios harmônicos e ali, por exemplo, as mulheres que usam batom, como realça aquele trabalho que já é bonito, né? Vejam, por exemplo, ali, pessoal, o próximo caso ali, que a pessoa tinha os dentes um pouco pequenininhos, com um certo aspecto meio infantil, né? Já uma moça aí dos seus 30 anos, mas tinha um sorriso que parecia mais infantil. Quando nós alongamos um pouco esses dentes e criamos uma harmonia nesses 10 dentes da frente, vejam como ficou algo mais poderoso, né? Algo até mais sensual, algo mais forte, de mulher, e antes era um sorriso mais de menina, né? Então, tudo isso afeta também a parte psicológica, não é?
Então, nós somos muito responsáveis que quando a gente está fazendo um procedimento desse, assim como um cirurgião plástico que está trabalhando numa face, nós temos uma responsabilidade não só técnica, como uma responsabilidade em relação ao perfil psicológico dessa pessoa, né? Como isso pode modificar aí a vida daquela pessoa. Se vocês puderem, tem um podcast falando sobre facetas de porcelana e tem um depoimento lá de uma paciente nossa, justamente falando sobre isso, como mudou a vida dela um novo sorriso. E isso é uma responsabilidade que nós temos que ter essa consciência de como é importante o que a gente vai produzir nesse paciente aí com esse tratamento. Vejam, por exemplo, pessoal, o próximo caso, como é interessante, né? Essa jovem aí tinha um sorriso, e é jovem, uma jovem muito bonita, devia ter seus 20 e poucos anos, na época que nós realizamos esse tratamento, e quando ela sorria, mostrava a gengiva, né? E os dentes dela, cada um era de uma forma, uma cor. Então, imagine uma moça jovem, bonita, e que quando sorria, ela tinha um acanhamento, porque estava muito assimétrico esse sorriso. Vejam que na sequência, nesses casos, nós tivemos que fazer uma pequena plástica gengival, nós arredondamos mais ali, ó, as bordas da gengiva, né? Nós chamamos isso de gengivoplastia, para que o dente pudesse, o sorriso dela pudesse estar mais, não mostrar tanto a gengiva. Vejam ali na sequência, por exemplo, agora nessa última foto, que como mudou totalmente o sorriso dela, né? Um sorriso que mostrava a gengiva, que os dentes eram assimétricos em forma e cor, de repente ela recebe um sorriso perfeito. Isso é um trabalho que traz assim uma alegria e uma satisfação para o paciente e também para nós profissionais, porque você devolveu aí o prazer de sorrir, a felicidade e a segurança emocional devolvida para essa pessoa após um tratamento desse tipo. Portanto, pessoal, o que a gente queria abordar aqui hoje, espero aí que a gente tenha concluído essa diferença entre as facetas de resina e as facetas de porcelana. Caso não tenham mais dúvidas aí, mandem para a gente aí as suas dúvidas que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês. Beleza? Voltando aqui a falar, esse podcast da Scalco Odontologia com a finalidade de informar você sobre o que a odontologia atual pode oferecer, sempre na real. Próximo episódio, pessoal, nós vamos falar sobre um tema muito interessante que a odontologia hoje está resolvendo, que são aqueles casos de pacientes mais idosos que perderam seus dentes e a gente consegue reabilitar toda essa mastigação em apenas 4 a 5 a 7 dias no máximo. São os chamados sistemas de protocolo. Então, na próxima podcast, vamos falar então sobre os sistemas de protocolo, onde a gente tem mudado a vida de pessoas mais idosas que tiveram a infelicidade de perder os seus dentes precocemente. Beleza? Então, muito obrigado aí pela audiência de vocês, estamos dispostos aí a qualquer tipo de dúvida, só entrar em contato com a gente. E até o próximo podcast da Scalco Odontologia.